Olá! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a mecânica quântica segundo Schrödinger. Na aula passada, a gente motivou a construção da equação de Schrödinger. Hoje nós vamos continuar este estudo. Então, revisando aqui, nós temos a equação de Schrödinger e ela pode ser entendida, poderia ser deduzido simplesmente por pensar que a energia de uma partícula, energia cinética, P2 sobre 2m, mais a energia potencial, e igual à energia total. E aí, postulando a seguinte associação, que momento eu substituo por menos IH cortado del x, isso foi falado sobre isso na aula passada, e postulando para a energia, substituir energia por operador menos IH cortado del p, então a relação entre a energia total, a energia cinética e potencial de uma partícula, agora aplicada numa função de onda, é a própria equação de Schrödinger. A gente também viu a interpretação estatística da função de onda, que foi dado por Max Born, em 1926, que nos dá a densidade de probabilidade. Então, se a função de onda é a solução da equação de Schrödinger, então eu tomando o módulo quadrado da função de onda, vai dar a densidade de probabilidade, que, por exemplo, integrado no espaço entre uma certa posição e outra, a gente obtém a probabilidade de encontrar a partícula entre uma posição e outra. A gente discutiu também essa fórmula, várias possibilidades associadas a esse gráfico, supondo que fosse esse o gráfico do módulo quadrado da função de onda para um dado problema. E agora, então, nós vamos continuar. Então, aqui nós até agora, a gente estudou como consequência o que poderia ser medido a probabilidade de encontrar a partícula em alguma região. A gente também viu que se eu fizer a medida, se eu procurar em todo espaço, a partícula está em algum lugar. Então, a probabilidade é 1. A probabilidade, então, integrada em todo espaço, de menos infinito a mais infinito, vai dar 100%. Então, a partícula está em algum lugar. Então, isso coloca algumas restrições, que a gente já comentou na aula passada. As funções de onda têm que ser de quadrado integrável. E a normalização, ela deve ser ajustada. Normalização, por exemplo, eu tenho uma constante A que multiplica a função de onda. E eu tenho que escolher o A de tal forma que garanta que a integral da probabilidade de encontrar a partícula em todo espaço seja 1. E esse resultado é igual a 1. Então, é uma constante. Então, por exemplo, se eu derivar em relação ao tempo, o resultado vai ser 0. Porque do lado direito eu tenho 1. Isso permite a gente tirar outras restrições aqui, que eu não estou escrevendo, mas que a gente vai levar em conta mais tarde, tem a ver com a conservação da probabilidade. Bom, além da probabilidade de encontrar a partícula, a gente pode fazer medidas. Medidas, por exemplo, de posição. E aí, o que acontece se eu fizer muitas medidas, tendendo ao infinito, fazer muitas medidas? Se eu medir apenas uma vez, eu posso encontrar a partícula em qualquer lugar onde a probabilidade não seja 0. Foi o gráfico aquele anterior. Só tinha um ponto que não era possível de encontrar a partícula, onde a probabilidade é 0. Mas o fato que a probabilidade é mais alta em alguns lugares e mais baixa em outros, não garante que a partícula seja encontrada num ponto específico. Só se sabe qual a probabilidade. Agora, qual vai ser o resultado se a gente fizer muitas, mas muitas medidas? Então, essa quantidade é chamada de valor esperado. É colocado aqui entre esses dois símbolos aqui. Então, x seria o valor médio, o valor esperado da posição.
Então, se eu tenho a probabilidade de encontrar a partícula numa certa posição, eu multiplico pela posição e integro de menos infinito a mais infinito, isso vai dar como resultado a média de infinitas medidas de posição. Vai dar o valor esperado da posição. Vamos abrir e vamos calcular o valor esperado da posição. Então, a probabilidade é dada pelo módulo quadrado da função de onda. O módulo quadrado a gente pode escrever como sendo a função de onda, complexo conjugado, vezes a própria função de onda. E aí eu inseri o x, a coordenada x, a posição no meio, para fins didáticos. Tá? Estava aqui à esquerda e aqui à direita. Qual que é o significado dessa quantidade? Então, essa relação, essa fórmula, ela significa o valor médio da medida da posição das partículas. Supondo que todas estejam no estado psi, eu faço medida de posição. Para obter esse valor esperado, eu preciso fazer infinitas medidas. Tá? Aí o resultado vai se aproximar desse x entre os ângulos aí. X médio, né? O valor esperado da posição. O valor esperado da posição não necessariamente é um valor medido. Ele é simplesmente a média dos valores medidos. A média dos valores possíveis. Tá? E conforme for a cara da função de onda, solução da equação de Schrödinger para um determinado caso, esse valor vai mudar. Depende da função de onda. Isso é possível de calcular tendo a função de onda. Calcula a integral envolvendo aqui x, coordenada, integra em todo espaço, e o resultado é o valor esperado. A mesma coisa a gente poderia fazer com o momento. Qual o valor esperado do momento das partículas? Aqui a gente está falando de mecânica quântica não relativística, então o momento ainda é mv. Então, vamos, a partir do resultado do que a gente conhece aqui, tentar obter o valor esperado do momento. Então, seria a massa vezes o valor esperado da velocidade. mv. Velocidade é a derivada da posição, derivada no tempo. Então, seria a massa vezes a derivada no tempo do valor esperado da posição. Isso daria o valor esperado do momento. Então, para achar o valor esperado do momento, a partir do que a gente já tem, a gente precisaria calcular a derivada no tempo da derivada do valor médio de x, ou do valor esperado de x. Então, vamos fazer isso. Então, calcula-se a derivada total, derivada no tempo. Né? Só que lá dentro, a função de onda depende de x e de t. E x é a coordenada. A coordenada no espaço não depende de t. Então, aqui era a derivada total fora da integral, a integral é a de cima aqui, derivando no tempo, vai passar como uma derivada parcial na probabilidade, que é a função de x e t, mas eu quero saber como que varia em função de t. Então, eu aplico aqui uma derivada parcial. Pode ser aqui, tá? Essa expressão. E aí, para fazer isso, eu abro agora a função de onda, a probabilidade em psi, complexo conjugado vezes psi, e eu vou ter derivada do produto, eu vou ter dois termos. Né? E aí, eu tenho um resultado que não é aqui imediatamente visto, que passa aqui derivada no tempo para uma derivada na posição. Esse resultado ele pode ser derivado a partir da conservação da probabilidade, integrando a probabilidade, aquela equação que dá 1, integrando dá 0, porque derivando aquela integral que dá 1, derivada de 1 dá 0. Então, daí tira uma relação entre derivada na posição e derivada no tempo. Esse resultado não é trivial, mas ele pode ser obtido facilmente. Agora, para a gente ir adiante, vamos fazer uma integração por partes. A gente sabe, as funções de onda são de quadrado integrável. Então, quer dizer que no infinito elas têm que ser zero, têm que ser nulas. Senão, eu não teria probabilidade 1 no máximo de encontrar a partícula.
Então, o que acontece quando a gente faz uma integração por partes? A integral, a derivada vai passar para o x aqui. Em vez de derivar esse termo, vai dar um menos a derivada de x e esse termo sem derivada. Mais um termo que seria sem a derivada. Aí, eu vou colocar o resultado para a gente discutir. Então, passou a derivada para x com o sinal menos. E o outro termo deu zero, que é o termo de superfície, porque aparece aqui psi Dagger não, psi complexo conjugado e psi. E psi no infinito dá zero. Então seria no mais infinito, no menos infinito, daria um termo. Derivada do produto aqui. Então, por favor, fazer esta passagem daqui para cá. Tá? Eu estou dizendo como. Faz uma integração por partes. Tá? Então, dá dois termos, só que um termo dá zero, porque a função de onda dá zero no infinito e no menos infinito, e o outro termo é esse que está aqui, né? Ou seja, sem a derivada. E agora eu tenho aqui dois termos que são diferentes. Tenho psi complexo conjugado, derivada em x de psi, e eu tenho derivada psi complexo conjugado em relação a x vezes psi. E aqui, de novo, a gente pode aqui fazer uma integração por partes só nesse termo. Fazendo uma integração por partes só nesse termo, também vai dar um termo que dá zero, e o outro termo vai dar um sinal mais, então, é o menos com menos, e a derivada vai passar por um x de novo. E com isso vai ter um termo igual a esse. Então, eu vou somar dois termos iguais, o 2 vai desaparecer aqui. Eu somei dois termos iguais. Tá? Então, menos IH cortado sobre M, não mais sobre 2M, psi complexo conjugado, derivada de psi com respeito a x, dx. E agora eu vou escrever isso, escrever o valor esperado do momento, então, que é simplesmente a massa vezes esse resultado aqui, derivada do valor esperado da posição. Esse aqui é derivada do valor esperado da posição. Multiplicando pela massa, vai desaparecer a massa, e eu tenho aqui o valor esperado do momento. Para ficar numa forma parecida com o valor esperado da posição, eu vou escrever aquela integral lá de baixo de uma forma sugestiva, que é colocar entre as duas funções de onda tudo que está sobrando aqui. Então, menos IH cortado, eu vou colocar aqui no meio. Ao fazer isso, coloque também a derivada. Menos IH cortado, a derivada em x. Então, isso aqui é um operador. Ele vai ser aplicado na função de onda que está à direita. Mas vocês vejam aqui que a estrutura é semelhante. Ou seja, eu tenho complexo conjugado, psi complexo conjugado, e eu tenho o psi. E no meio eu tenho o que eu quero calcular o valor esperado. No caso, a posição, e está integrando em x. Então, a posição aqui fica simplesmente x. Mas só que o momento, se eu quero o valor esperado, eu tenho que colocar aqui como que o momento é na representação de posição. É aquela substituição que foi feita lá atrás, que é o menos IH cortado, del x. Então, colocando menos IH cortado, del x no meio, ele vai automaticamente aplicar aqui no psi, e vai ser a quantidade que a gente acabou de calcular. É o valor esperado do momento. Novamente, a gente só pode calcular daqui para frente se a gente tiver, para um dado problema específico, a gente tiver a solução da equação de Schrödinger, não o psi. Mas, enfim, é assim que se faz. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Recapitulando. Valor esperado da posição, coloca a função de onda, e à esquerda o complexo conjugado dela, e no meio o que quiser calcular de valor esperado da posição. E aí dá o valor esperado da posição. No caso do momento, substitui o momento pelo operador menos IH cortado, del x, e joga aqui. Ou seja, olha só, a estrutura é semelhante. Jogou a posição, agora jogou o operador momento aqui. Tá?
Agora, se eu quero calcular de outros observáveis, quero calcular o valor esperado da energia. A energia a gente já identificou lá atrás com IH cortado del t. Então, vamos jogar aqui no meio IH cortado del t. Esse vai ser o valor esperado da energia. Podemos calcular outros valores esperados. Por exemplo, do quadrado da posição, o quadrado do momento, qual que é a receita? A receita é colocar aqui no meio o que quiser calcular de valor esperado. Então, o quadrado da posição, coloca o quadrado da posição aqui no meio e faz a integral. Vai dar o resultado. Para um dado psi, vai dar um resultado. O quadrado do momento, o valor esperado do quadrado do momento, que grandeza na física clássica está relacionado ao quadrado do momento? P2 sobre 2m, a energia cinética, certo? Então, P2 está relacionado à energia cinética. Eu quero saber o valor esperado. Se eu fizer medidas da energia cinética da partícula, fizer infinitas medidas, que valor eu vou encontrar? Qual o valor médio? Vai ser esse resultado aqui. É muito poderoso esse modo de calcular valor esperado. Tá? Então, eu coloco aqui dentro, duas vezes aqui, o momento. Então, como o momento é identificado como sendo menos IH cortado del x, eu aplico isso duas vezes. Então, vai ficar uma derivada segunda. Se eu aplico duas vezes, fica derivada segunda, H cortado ao quadrado, menos com menos dá mais, e o I com I dá menos 1. Então, fica menos H cortado ao quadrado, derivada segunda em relação a x. Tá? Então, aqui a receita para calcular o valor esperado do quadrado do momento, que é múltiplo da energia cinética da partícula. Tudo isso a gente pode calcular depois que a gente tiver a função de onda, que é a solução, novamente, da equação de Schrödinger. Agora vamos ver um caso bem importante, que o potencial, aqui está a equação de Schrödinger, então completa, em uma dimensão, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de psi com respeito à posição, mais o potencial vezes a função de onda, igual a I h cortado, del psi del t. Tá? Num caso bem importante aqui, que o potencial não depende explicitamente do tempo, então, são muitos os casos que o potencial ele só depende da posição. Aí, nesse caso, a gente pode usar um método bem famoso aqui para resolver equações diferenciais parciais, que é o método da separação de variáveis. Vocês veem aqui que nós temos derivadas, primeira, segunda, com respeito a duas variáveis. Eu tenho uma função de duas variáveis, x e t. Eu não sei como é que é essa função. Mas se o potencial for separável, dessa forma que ou melhor, ele não depende explicitamente do tempo, só depende da posição, então a gente pode supor que a função de onda pode ser escrita de forma separável, como sendo um produto de duas funções. Então, a função psi, veja que eu escrevi psi maiúsculo, e agora eu estou escrevendo um psi minúsculo para diferenciar. Não é a mesma função, tá? Lá em cima é a função geral, geralzona, a função de x e t. Agora aqui é psi de x vezes φ de t. Tá? Então, isso é o método de separação de variáveis que a gente aplica na maioria das equações diferenciais parciais da física, equação da onda, equação do calor, equação de Laplace, equação de Schrödinger, tá? Para resolver a equação EDP. Então, com isso, a gente vai ver o que acontece. Aqui a gente tem uma EDP com derivadas parciais. Aí joga essa função, produto de duas funções. Uma função psi, que é só de x, uma função φ, que é só de t. Substitui na equação do Schrödinger original. Tá? Então, derivada segunda, em relação a x, toda ela aqui. Agora eu vejo aqui que, por exemplo, o termo que está derivando com respeito a x só vai ter importância aqui, só vai ser aplicado no psi de x. O φ de t não vai, é como se fosse constante, ele passa para trás aqui. E onde vai derivar em relação ao tempo,
A única dependência no tempo está no φ. Então, isso permite a gente separar. Por exemplo, aqui, a parte que depende da posição, eu tirei a parte que não depende da posição e vai dar a derivada segunda. Veja que agora o psi essa função psi minúscula, ela só depende da posição. Ela não é função de duas variáveis. Então, se ela não é função de duas variáveis, ela é função de uma variável, perde sentido eu usar a derivada parcial. Eu posso simplesmente usar a derivada total, já que só tem uma variável. Então, vai ficar φ dt, derivada segunda com respeito a x, derivada total de psi. Já a parte que é a derivada no tempo, eu faço uma coisa semelhante. Está aqui, a derivada de tudo aqui, com respeito ao tempo, só que a parte da posição não importa, ela é como se fosse constante. Então, deriva a parte que depende do tempo e a parte que depende da posição fica para a esquerda. E, de novo, a parte que depende do tempo é uma função somente do tempo, é função de uma variável. Então, derivada parcial não é necessário usar a derivada parcial, é mais correto usar a derivada total. Tá? Eu tenho, então, tudo isso substituído na equação de Schrödinger. Então, eu tenho uma parte que sai para fora e uma parte que é derivada, nos termos que tem derivada. E na parte que não tem derivada, que é o termo do potencial, eu tenho as duas funções aqui. Como é que eu posso simplificar mais essa equação? Dividindo por π e por φ. Porque aí, por exemplo, o segundo termo já cancela as duas e vamos cancelar aqui também algumas coisas. Se eu dividir por π, o primeiro termo vai ficar sobre π, mas eu divido por φ e a dependência em φ vai cancelar. Aqui cancela tudo. E a direita cancela o π e fica 1 sobre φ. Então fica assim, né? Aqui eu passei para o outro lado, já passei tudo para o... Não, está exatamente assim. Tá? Só dividiu por π vezes φ. Então ficou 1 sobre π de um lado, mais o potencial. Deixei o potencial, como ele depende da posição, eu deixei ele desse lado esquerdo. E do lado direito ficou então 1 sobre φ, o π cancelou, sobrou isso. Tá? Agora aqui a gente chega a um resultado fundamental, que sempre acontece algo desse tipo no método de separação de variáveis. Olhe para o lado esquerdo da equação. O lado esquerdo da equação só depende da coordenada x. Não tem nada aqui que dependa do tempo. Né? Olhe para o lado direito da equação. Não tem nada que depende da posição. Só depende do tempo. Isso é uma contradição, aparentemente. Porque o lado esquerdo está dizendo não depende do tempo. Mas é igual a alguma coisa que depende do tempo. Olha a contradição. O lado direito diz não depende da posição. Mas isso que não depende da posição é igual a alguma coisa que depende da posição. Estão vendo a contradição? Então, essa contradição, a aparente contradição, diz o seguinte: se um lado só depende de uma variável, o outro lado só depende da outra, e eu tenho uma igualdade, para isso não ser uma contradição, não pode depender nem de uma nem da outra. Por quê? Só depende de x, está implicitamente dizendo que não depende de t. E como é uma igualdade, então aqui não depende de t. O lado direito só depende de t, implicitamente está dizendo não depende de x. É uma igualdade, então aqui também não depende de x. Então não depende de coisa nenhuma. Então, nem de x nem de t. Então, eu vou igualar esses dois lados a uma constante. De separação, que a gente chama, quando a gente usa, porque é uma igualdade, né? Se não depende de nenhuma variável, então é uma constante. E é igual a essa constante. Então, essa constante eu vou chamar de e. Tá? Dos dois lados, e. Não é o mesmo e que eu tinha lá no início da equação de Schrödinger, com a dependência do tempo. É uma constante que eu estou chamando de e aqui.
Então, com isso, eu tenho uma equação que dependia inicialmente de duas variáveis, eu obtenho duas equações, sendo que cada uma depende de uma variável separada. Então, houve uma separação de variáveis. Eu tenho uma equação que depende do tempo, só depende do tempo, uma equação diferencial ordinária, não é parcial. E aqui do outro lado eu tenho uma outra equação diferencial ordinária, não é parcial, e só depende da posição x. Vamos reescrever isso aqui bonitinho. Então, passando o φ para lá e menos i h cortado, passando para o outro lado, fica, o i fica no denominador e fica menos i no numerador. Menos i sobre h cortado, φ. Essa é a primeira equação, a equação da dependência no tempo. E a equação com a dependência na posição, que é a famosa equação de Schrödinger independente do tempo. Então, que eu multipliquei tudo por psi, agora psi função somente da posição, então fica v psi e psi. E o resto aqui, menos h cortado ao quadrado, sobre 2m, derivada segunda de psi com respeito à posição. Tá? Essa não é a equação inicial, mas essa é uma equação super importante, que vai ser o ponto de partida para todos os problemas unidimensionais que a gente vai trabalhar depois, que vocês vão continuar trabalhando mais adiante. Inclusive com problema depois tridimensional. Vai ter uma equação semelhante, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, nós temos as duas equações. Não tem como resolver essa equação ainda, porque a gente não sabe que potencial que é. Potencial traduz ali a força, as forças às quais as partículas podem estar submetidas, ou não. Então, essa equação a gente chegou até ali. Agora, a gente para e vai para outra. Né? Então, a parte dependente do tempo. Essa equação é uma equação bem simples, né? Talvez a primeira equação diferencial que a gente aprende a resolver na vida, que é a equação de diferencial de primeira ordem, que vai dar uma exponencial, né, como solução. Claro, tem uma constante aqui que a gente poderia colocar, mas eu vou deixar essa constante para depois, porque a solução vai ser o produto da parte dependente do tempo com a parte independente do tempo. Então, aqui eu vou deixar sem constante. Eu vou deixar dessa forma aqui. Então, esse resultado, quando a solução é separável, o potencial não depende explicitamente do tempo, a função de onda ela depende do tempo, mas depende dessa forma aqui, dessa forma simples aqui. Isso traz uma série de consequências. Tá? Mas a gente já tem a solução nesse caso. Claro, complicaria se o potencial dependesse do tempo, mas não é o caso. Tá? Então, a solução de Schrödinger dependente do tempo, ou seja, quando a gente assumiu que a gente poderia fazer a separação de variáveis, a gente separou numa parte que depende da posição, que está aqui genérica, não sei ainda, e uma parte que depende do tempo que a gente já resolveu, está aqui. Tá? Então, essa é a forma da solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. Como é que a gente obtém o psi de x? É a solução da equação de Schrödinger independente do tempo para um dado potencial e condições de contorno. Aí, com isso, a gente teria a solução completa. Tá? Nos problemas unidimensionais, a gente não vai ficar fazendo essa separação de variável. Ela já foi feita, o tempo já está fora. Agora a gente quer saber como é que é a parte espacial da função de onda. Né? Então, a gente vai estar preocupado com a equação de Schrödinger independente do tempo. Multiplicando as duas, a gente tem a solução. Então, cuidado com psi maiúsculo, é a total, e psi minúsculo é a parte que depende só da posição, independente do tempo. Vamos falar um pouquinho das propriedades dessas soluções, algumas propriedades importantes aqui. A primeira delas, que eu estou elencando aqui,
é que são estados estacionários. O que eu quero dizer com isso? Olha, a densidade de probabilidade. Vamos pegar a densidade de probabilidade, que é a solução completa, da dependente do tempo. Tá? E foi assumido que ela separa e deu certo. A gente achou já a parte que depende do tempo e tem a parte que depende da posição. Então, vamos calcular a densidade de probabilidade. É o módulo quadrado dessa função, tá? Da função de onda, total. Né? Então, boto aqui, função de onda, complexo conjugado, vezes a função de onda. Complexo conjugado da função de onda, então vai aqui. Complexo conjugado da parte que só depende da posição, do psizinho, vezes e na mais, porque i vira menos i. Né? Então, essa parte da exponencial fica complexa, fica e na mais i e h t sobre i e t sobre h cortado. Então, está aqui, ó. E na mais i e t sobre h cortado. E a segunda parte é a própria função de onda, que é psi e na menos i e t sobre h cortado. Como fez aqui complexo conjugado, eu tenho e na mais i, aqui eu tenho e na menos i. Então, essas duas exponenciais complexas, elas se cancelam, dá 1 o produto delas. Né? É um número complexo multiplicado pelo complexo conjugado, no caso é mesmo, deu 1, né? Essa exponencial aqui. Então, sobrou psi, complexo conjugado, psi. Agora, o psi minúsculo. O psi, que é a solução da parte independente do tempo. E a gente pode interpretar isso aqui também como esse é um módulo quadrado. Quer dizer o quê? Que o módulo quadrado da função, que me dá a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em um certo lugar, não depende do tempo. Porque eu comecei com uma função geral aqui, que depende do tempo, e descobri que não depende do tempo, só depende da posição. Então, são estados estacionários. Não muda com o tempo essa densidade de probabilidade para essas soluções. Tá? Eu não estou dizendo que essa propriedade vale para qualquer solução da equação de Schrödinger. Vale para essa que a gente pode separar. O que mais? São estados de energia total definida. Vamos aqui falar um pouquinho de novo dessa correspondência de pegar, uma quantidade da mecânica clássica e trazer para a mecânica quântica. Tá? Então, aqui tem um quadro comparativo, mecânica clássica e mecânica quântica. Então, um momento na mecânica clássica é P, mv. Tá? O Hamiltoniano, aqui um caso específico, o Hamiltoniano é igual à energia total, vai ser energia cinética mais energia potencial. V é energia potencial. Então, P2 sobre 2m mais Vx. Tá? Então, indo para a mecânica quântica, como é que ficaria o momento? O momento na mecânica quântica é aquela correspondência que a gente faz. Isso não é uma igualdade. É o que corresponde ao momento clássico na mecânica quântica. Menos IH cortado, del x. É esse operador que vai lá dentro da integral quando a gente quer calcular o valor esperado do momento, por exemplo. Tá? Então, se eu agora pegar o Hamiltoniano clássico e quiser escrever ele na mecânica quântica, eu vou promover esse momento clássico ao momento aqui da quântica. Então, eu vou escrever P2. P2 quer dizer escrever isso duas vezes. Então, I com I dá menos 1, menos com menos dá mais, menos H cortado ao quadrado, derivada segunda na posição. E sobre 2m que já está aqui. Então, o Hamiltoniano quântico, ele é um operador, que ele tem uma parte que vem da energia cinética e uma outra que é a energia potencial. Aí, pensando assim, a gente pode encarar a equação de Schrödinger, independente do tempo, como sendo essa equaçãozinha aqui, ó, que é uma equação de autovalores, como a gente vê na álgebra linear. Vamos olhar aqui. Lembre, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, mais derivada segunda da posição, mais o potencial. Tudo isso aplicado na função de onda. Isso é a equação de Schrödinger independente do tempo. Está vendo?
Então, aqui seria, tirando o psi, o resto aqui seria a parte da energia cinética do Hamiltoniano. E aqui a parte da energia potencial do Hamiltoniano. Tudo aplicado na função de onda, igual a I, que é uma constante, vezes psi. Então, eu vou chamar tudo que está aplicado, a gente diz que está aplicado na função de onda, porque, veja, aqui no primeiro termo tem que ser feita uma derivada segunda. No segundo termo está simplesmente multiplicado. Eu posso fatorar essa função de onda, botar à direita e escrever tudo como um operador, que é esse operador hamiltoniano. Tá? O operador hamiltoniano aplicado na função de onda vai dar um número, que é a energia, vezes a própria função de onda. Então, veja que isso é uma estrutura de equação de autovalores, onde eu tenho psi são os autovetores e E são os autovalores do Hamiltoniano. Como se fosse uma matriz na álgebra linear. Eu tenho um operador que, aplicado na função de onda, vai resultar um número, que é a energia, vezes a própria função. Tá? Então, eu tenho os autovalores e os autovetores a gente chama também de autofunções, nesse caso aqui, porque são funções. Né? Então, são as autofunções. É sinônimo de autovetores. Então, vamos agora, pensando isso, olhando para esses resultados, calcular qual seria o valor esperado da energia total. Ou o valor esperado aqui, eu vou colocar o operador hamiltoniano e usar aquela receita de bolo para calcular o valor esperado. Aqui eu só estou suprimindo aqui os limites de integração, mas é de menos infinito a mais infinito. A gente está em uma dimensão. Tá? Tudo acontece numa linha. Isso a gente estuda para depois poder ir para 3 dimensões, que é mais complicado. Então, colocando o operador hamiltoniano aqui dentro, como é que eu resolvo essa integral? Vamos ver até onde a gente pode ir. Tá? Bom, veja que o hamiltoniano ele é um operador. Eu não posso colocar ele nem à esquerda nem à direita, porque ele tem derivada, segunda aqui. Tá? Ele tem que ser colocado no meio. Tem o complexo conjugado à esquerda e a função de onda à direita. É assim que tem que ser. Tá? Colocou ali. Então, eu já posso usar o resultado, que H, o operador hamiltoniano aplicado na função de onda, ele dá a energia, um número, vezes a função de onda. Então, olha só que simples que fica. Vai dar E, energia constante, passou para fora da integral. E o que sobrou aqui é o módulo quadrado da função de onda. É a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar. Integrando em todo espaço. Né? Aqui está integrado de menos infinito a mais infinito. Essa integral dá 1, então, porque a partícula está em algum lugar. Né? Se procurar, vai encontrar. Então, o resultado vai ser... e outra coisa, né? Antes disso, né? Como são estados estacionários, o módulo quadrado da parte dependente, só dependente da posição, independente do tempo, vai ser igual ao módulo quadrado da função de onda total. Então, é igual a total. Né? E a total, essa sim que dá, essa que a gente diz que dá 1. Né? Tanto faz, dependente da posição ou do tempo e da posição, porque não depende do tempo no final das contas, né? Que são estados estacionários. Então, o valor esperado da energia vejam, olha só, é a constante de separação. Tá? Então, eu tomei o valor esperado do Hamiltoniano e o resultado foi a constante de separação que aparece na equação. Tem tudo a ver, ela é a energia. Tá? Energia da partícula. Eu posso querer calcular outras coisas. Por exemplo, vamos fazer esse cálculo aqui para calcular o valor esperado do... Eu quero saber a dispersão. Será que eu vou sempre medir a energia E ou poderia ter uma largura, uma incerteza na medida da posição? Quando eu quero saber incertezas, eu tenho que ir para o quadrado. Então, vamos para o quadrado do valor esperado então, da energia. Primeiro, vamos aplicar o operador. Porque eu vou colocar essa estrutura
dentro da integral, né? Então, vamos primeiro fazer esse cálculo antes de escrever a integral. Ora, escrever Hamiltoniano ao quadrado é fazer o Hamiltoniano vezes o Hamiltoniano. Operador Hamiltoniano. Tá? Esse Hamiltoniano não é o mesmo da mecânica analítica, tá? Que lá é clássico. Esse é o quântico. Eles têm a ver, mas não são iguais. Então, de novo, usando a equação de autovalores, H psi é igual a E psi, então eu vou ter energia. Energia é constante, sai para fora, e eu vou estar aplicando de novo o outro H que faltou, aplicando no outro, então passou o H aqui para dentro, aplicando de novo, dá outro fator energia, da E2, vezes a função de onda. Tá? Então, H2 psi é da E2 psi. E agora eu quero calcular o valor esperado do quadrado da energia, o quadrado do Hamiltoniano. Então, eu vou colocar aqui dentro o quadrado do Hamiltoniano. Isso vai dar o valor esperado. Mas a parte direita, a gente já acabou de calcular, que é esse resultado aqui. 2 psi vai ser H2 psi. Então, passou E2 para fora, porque é constante. E, de novo, deu aqui a função de onda integrada em todos... A função de onda não. A densidade de probabilidade integrada em todo espaço dá 1. Então, tem o valor esperado da energia. Do quadrado da energia é E. E agora eu quero calcular a dispersão, ou a variância, que a gente chama na estatística, né? Que seria calcular. Então, isso aqui poderia escrever dessa forma aqui. A dispersão ou a variância na energia, ou no Hamiltoniano. Vai ser o valor esperado do quadrado do Hamiltoniano menos o quadrado do valor esperado do Hamiltoniano. Como se eu escrevesse, lembre lá da estatística, como se eu escrevesse o valor médio do quadrado menos o quadrado do valor médio. Tá? Só que a gente calculou esse segundo, aqui o segundo deu E ao quadrado. Né? E o valor médio do Hamiltoniano também dá energia. Então, o resultado vai ser E2 menos E2, que dá zero. O que significa esse resultado? Esse resultado significa que não tem variância, não tem dispersão. Sempre vai ser medido o mesmo valor da energia. Então, esse é um caso é um caso particular. Tá? Não é o caso geral. Seria como se fosse ΔE igual a zero. Né? Pega lá o princípio da incerteza, tem as incertezas. Nesse caso, não. Ela está no estado estacionário e é naquele valor de energia. Eu sei que vai ser aquele valor de energia à medida. E não tem dispersão. Tá? Não tem erro. O que mais? Coloquei ali mais uma propriedade. A solução geral, então, ela vai se dar a equação de Schrödinger total, dependente do tempo, ela vai ser uma combinação linear de soluções separáveis. Como? Energia, qual o valor de energia? Eu tinha lá, Hamiltoniano, da função de onda, dá o valor de energia, H psi. Vamos supor que eu tenho vários valores de energia, aqui E1, E2, E3. Para cada valor de energia, em princípio, eu tenho funções de onda que são diferentes, para cada energia permitida. Eu não sei quais são as energias permitidas, mas existe uma solução para cada valor dessa constante. Né? Então, poderia, por exemplo, se a constante for E1, eu só estou colocando aqui o valor dela, E1. Tá? Se a constante for E2, eu estou colocando E2. Então, outro valor de energia. Para um valor genérico de energia EN, vejo todos esses satisfariam a equação. Então, a solução geral vai ser uma superposição aqui, uma combinação linear de todos os valores possíveis, infinitos valores possíveis de energia. Claro que num problema específico eu posso encontrar
valores específicos, os valores permitidos de energia. Não são quaisquer valores de energia, mas a solução é a soma, ou melhor, a combinação linear de todas as soluções possíveis. Combinação linear. A gente também tem propriedades das autofunções. Então, vamos olhar só para a parte agora que depende da posição, que são as que a gente chama de autofunções. Antes de resolver, a gente tem que saber que, bom, ela tem que ser finita, o valor quadrado tem que dar, a integrada em todo espaço tem que dar 1, então não pode ser. No infinito ela tem que dar 0, mas mais, ela tem que ser finita, então ela tem que ser unívoca, ou seja, num certo ponto eu não posso ter mais de um valor, e ela tem que ser contínua também, porque ela está associada ali à densidade de probabilidade, não pode ter dois valores diferentes no mesmo ponto. E a derivada? Claro, tem problemas que têm certas continuidades no potencial, que aí essa derivada não vai acontecer essas condições aqui. Mas em problemas que não envolvem essas descontinuidades, a derivada primeira também tem que ser finita, unívoca e contínua. Tá? Então, isso foi a segunda parte da nossa aula introdutória sobre a equação de Schrödinger. Na próxima aula, a gente vai resolver um problema específico de problemas unidimensionais, olhando direto para a parte independente do tempo e olhando um potencial específico. Existem vários problemas importantes para diferentes configurações, diferentes potenciais. A teoria não para aqui, mas essa aula sim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a mecânica quântica e o prêmio Nobel. Então, pela mecânica quântica em si. Então, no ano de 1932, quem ganhou o prêmio Nobel foi Werner Heisenberg, que está ali à direita, pela criação da mecânica quântica. Então, é atribuído não a Schrödinger, é atribuído a Heisenberg. Tá? A aplicação da mecânica quântica, que, entre outras coisas, levou à descoberta de formas alotrópicas do hidrogênio. Ou seja, a gente falou aqui equação de Schrödinger, mas antes do Schrödinger ganhar algum prêmio, o Heisenberg ele fez outras contribuições importantíssimas. Ele trabalhou, eu tenho um livrinho então, sobre o Heisenberg. Existe a mecânica quântica segundo Schrödinger e existe a mecânica quântica segundo Heisenberg. São duas formas de enxergar os fenômenos. Né? Então, a forma via Heisenberg é tão importante quanto. Tá? Tudo isso existe a formulação de Heisenberg. Ele foi o primeiro a ganhar, em 1932. Mas no ano seguinte, então, o Schrödinger não ganhou sozinho, ele dividiu o prêmio Nobel com o Dirac. Tá? Então, os dois são todos celebridades, todos eles. Né? E Erwin Schrödinger, então, ganhou a metade do prêmio Nobel, e o Paul Dirac ganhou a outra metade. Conjuntamente, os dois. Schrödinger e Dirac. Tá? O Dirac, depois, ele fez outras contribuições, mas neste momento ali, foi pela mecânica quântica. Pela descoberta, ali diz, então no site do Prêmio Nobel, diz assim, pela descoberta de novas formas produtivas da teoria atômica. Basicamente, porque a gente viu aqui, mas não só por isso. Né? É a teoria da mecânica quântica como um todo. Ela não tem só isso. Né? A mecânica quântica, segundo o Dirac, então a gente trabalha na mecânica quântica 1 e 2 do nosso curso, aí é uma notação um pouco mais genérica, menos específica, que permite a gente calcular mais facilmente as quantidades. Então tem a formulação segundo Schrödinger, segundo Heisenberg, e tem a notação de Dirac também para a mecânica quântica. Mas a contribuição do Schrödinger e de Dirac, então, levou os dois a dividir o prêmio Nobel de 1933. Olhem os anos 1932,
em 1933. E o Max Born, que a gente viu lá no início da interpretação probabilística, 32, agora em 54, ele era muito mais jovem quando fez isso. Esse é o Max Born. Tá? E aí, bem velhinho ali, ele já bem depois, ele ganhou a metade do prêmio Nobel. Eu não coloquei a outra metade porque não foi sobre esse assunto. Então, só para falar aqui da mecânica quântica, então ele dividiu o prêmio Nobel com outro cientista, e no caso dele, por que ele ganhou o prêmio Nobel? Por sua pesquisa fundamental em mecânica quântica, especialmente pela interpretação probabilística da função de onda, que é o que a gente falou. Tá? Existe uma lista maior, né? Eu não procurei esgotar essa lista, eu coloquei a mecânica quântica em si e os que a gente citou nessas duas aulas. Mas tem uma série de outros cientistas importantes também que ganharam prêmio Nobel, tá? Que está ligado totalmente à mecânica quântica. E o Dirac depois desenvolveu a mecânica quântica relativística. Aqui ainda é a mecânica quântica não relativística. Estas são as referências bibliográficas utilizadas nesta aula. Utilizamos o Weisberg e Resnick, o Schiff, que é um livro um pouquinho mais antigo, mas bastante útil, e o Griffiths, que é um livro mais moderno, que vocês conhecem também. Também utilizamos o Basalo e Caruso, que fala da vida e obra de Schrödinger, e o site do Prêmio Nobel em Física. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.